quando a mão de Deus toca no pecador. A purificação do leproso. Mateus 8.23. A lepra é uma ilustração do pecado. A Bíblia caracteriza diversas aflições como lepra. Essa infecção terrível obrigava a vítima a viver separada dos outros e a gritar: imundo! Imundo, quando alguém se aproximava, para que não fosse contaminado. O fato de o leproso correr para Jesus e quebrar essa regra mostra quanto ele tinha fé que Jesus poderia curá-lo. A lepra é uma ilustração do pecado. Isaías 1.5-6. As instruções dadas aos sacerdotes em Levítico 13 ajudam a entender a natureza do pecado. Não é um mal superficial. Levítico 13.3, espalha-se. Levítico 13.8, contamina e isola. Levítico 13.45,46. E serve apenas para ser destruído pelo fogo. Levítico 13.52,57. Portanto, Cristo, para mostrar que veio para afastar a ira de Deus, ao remover o pecado, começou com a cura de um leproso. Porque essa doença, como se supunha vir diretamente da mão de Deus, supunha-se também ser removida diretamente por sua mão, e então não se tentava curá-la através dos médicos, mas ela era colocada sob a inspeção dos sacerdotes, ministros do Senhor, que aguardavam para ver o que Deus iria fazer. E o fato da sua existência estar ligada a uma roupa, ou às paredes de uma casa, era completamente sobrenatural, e deveria parecer ser uma enfermidade de uma natureza totalmente diferente do que agora chamamos lepra. O rei de Israel disse quando foi obrigado à cura Naamã pelo rei da Síria: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra. 2 Reis 5.7. Cristo provou ser Deus, ao curar muitos leprosos, e ao autorizar seus discípulos, em seu nome, a também fazer o mesmo. Mateus 10.8, e isso é colocado entre as provas de que ele é o Messias. Mateus 11.5. Ele mostrou ser, ele mesmo, o Redentor dos pecados de seu povo, porquanto cada doença tanto é fruto do pecado, como também um símbolo deste, como uma doença da alma. Ainda assim, a lepra era considerada de uma forma especial, pois ela contaminava de tal forma, que obrigava a uma separação das coisas sagradas, como nenhuma outra fazia, e, portanto, nas leis relativas a ela, Levítico 13 e 14, a lepra é tratada, não como uma doença, mas como uma impureza. O sacerdote declararia a pessoa pura ou impura, de acordo com os sintomas, mas a honra de purificar os leprosos foi reservada a Cristo, que o faria como sumo sacerdote da nossa confissão. Ele veio para fazer aquilo que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Romanos 8.3. A lei revelava o pecado, pois através da lei se conhece o pecado, e declarava os pecadores impuros. Isso os encerrava. Gênesis 13.23, como o sacerdote fazia com o leproso, mas não podia ir além disso. A lei não podia aperfeiçoar os que a ele se chegavam. Hebreus 10.1. Mas Cristo tira o pecado. Ele purifica e aperfeiçoa para sempre os que são santificados. Adoração ou reverência? Pode ser facilmente aprendido a partir desta passagem. Para a exposição disso, podemos contar com os outros dois evangelistas, dos quais Marcos diz que ele caiu de joelhos, e Lucas, que caiu de cara no chão. O gesto externo de ajoelhar-se foi exibido pelo leproso como um símbolo de reverência. Agora sabemos que tais marcas de respeito eram de uso geral entre os judeus, visto que o povo do Oriente é mais viciado nesse tipo de cerimônias. Muitas pessoas pensam, portanto, que o leproso não pretendia render a Cristo a adoração divina, mas deu-lhe uma saudação respeitosa como um distinto profeta de Deus. Não entro em dúvida quanto aos sentimentos que levaram o leproso a reverenciar a Cristo. Mas eu vejo que ele atribuiu a ele, que ele era capaz de purificá-lo, se ele quisesse. Por essas palavras ele declarou, que ele reconheceu um poder divino em Cristo. E quando Cristo responde, eu estou disposto, ele mostra que ele reivindicou mais para si mesmo do que pertence ao homem. Aquele que, pela mera expressão de sua vontade, restaura a saúde aos homens, deve possuir autoridade suprema. Quer o leproso acreditasse que Cristo era o Filho de Deus, ou que tivesse recebido esse poder da mesma maneira que Moisés e os outros profetas, ele não tem dúvidas de que tinha em suas mãos e em seu poder o dom da cura. É verdade que ele fala condicionalmente, se você estiver disposto, você pode. Mas isso não é inconsistente com aquela certeza de fé, que Deus exige em nossas orações,
Porque os homens não devem esperar mais do que Deus promete. O leproso não aprendeu por nenhuma comunicação inspirada, ou qualquer promessa de Deus, o que Cristo faria. Teria sido impróprio para ele, portanto, ir além desses limites, pois embora às vezes leiamos que certas pessoas oravam sem qualquer condição, devemos acreditar que foram guiadas pelo poder do Espírito, e que não devemos tomar esta ação como regra geral. Nem tenho certeza se temos a liberdade de dizer, estritamente falando, que o leproso fez uma oração. Ele apenas declara que está tão plenamente convencido do poder de Cristo, que não tem dúvidas de que está em seu poder curar a lepra, e então se apresenta para ser curado, mas incerto quanto ao resultado, não que tenha dúvida do poder de Cristo, mas porque não conhecia a vontade de Cristo. Como o leproso se dirige a Cristo? Considerando que isso aconteceu, como entendemos que está estabelecido aqui, depois do sermão na montanha, nós podemos supor que o leproso, embora impedido de entrar nas cidades de Israel devido à sua doença, mesmo assim estava a uma distância em que podia ouvir o sermão, e por meio dele foi encorajado a fazer o seu apelo a Cristo, pois aquele que falava como tendo autoridade, podia curá-lo de longe, e então ele veio e o adorou. Seu apelo foi, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. A purificação deste leproso pode ser considerada como uma misericórdia temporal, uma misericórdia para o corpo, livrando-o de uma doença, que, embora não ameaçasse a vida, a amargurava. E assim isso nos leva não apenas a recorrer a Cristo, que tem poder sobre doenças corporais para curá-las, mas também nos ensina de que maneira devemos recorrer a Ele, com a garantia de seu poder, crendo que Ele é capaz de curar doenças agora, como fazia quando estava na terra, mas mediante a nossa submissão à sua vontade. Senhor, se quiseres, podes. No que se refere às misericórdias terrenas ou temporais, nós não podemos estar sempre tão certos da vontade de Deus em concedê-las, como estamos de seu poder, pois seu poder nelas é ilimitado e está relacionado à sua glória e ao nosso bem. Embora não possamos estar certos de sua vontade, nós podemos estar seguros de sua sabedoria e misericórdia, às quais podemos animadamente recorrer. Seja feita a tua vontade. Isso torna a espera tranquila, e a decisão aceitável de bom grado. Devemos sempre confiar e pedir ao Senhor tudo o que precisarmos, pois Ele sempre nos abençoará. Podemos considerar essa purificação como uma misericórdia típica. O pecado é a lepra da alma, ela nos exclui da comunhão com Deus, para a qual, a fim de que possamos ser reconduzidos, é necessário que sejamos purificados dessa lepra, e essa deveria ser nossa grande preocupação. Agora observe que é nosso consolo quando recorremos a Cristo, como o grande médico, que se Ele quiser, Ele pode nos purificar, e nós deveríamos, com humilde e confiante ousadia, ir a Ele e dizer-lhe isso. Nós devemos nos apoiar em seu poder, devemos estar certos de que Cristo pode nos purificar. Nenhuma culpa é tão grande que a sua justiça não seja capaz de reparar, nenhuma perversão é tão forte que a sua graça não possa subjugar. Deus não designaria um médico para seu hospital que não fosse, de todas as formas, qualificado para a incumbência. Nós devemos nos recomendar à sua misericórdia, não podemos exigir isso como uma dívida, mas devemos humildemente pedir como um favor, Senhor, se quiseres. Lanço-me a teus pés, e se eu perecer, perecerei aos teus pés. A resposta de Cristo a essa abordagem. Jesus, estendendo a mão, tocou-o. A lepra era uma doença nociva e repugnante, ainda assim Cristo tocou. Quando Jesus tocou o leproso, contraiu a contaminação dele, mas também transmitiu sua saúde. Não foi exatamente isso que fez por nós na cruz, quando se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Ele não desdenhou a atitude de conversar com publicanos e pecadores, para lhes fazer o bem. Havia uma contaminação cerimonial contraída pelo toque de um leproso, mas ao conversar com os pecadores Cristo mostra que ele não corria nenhum risco de ser contaminado por eles, pois o príncipe deste mundo nada tinha nele. Se nós tocarmos em piche, nos sujaremos, mas Cristo era separado dos pecadores, mesmo vivendo entre eles. Ele disse, quero ser limpo. Jesus não disse, como Eliseu para Naamã, vai, e lava-te no Jordão, não o colocou sob uma cansativa, desagradável e incomodação de um medicamento, mas disse a palavra e o curou. Eis aqui uma palavra de bondade, eu desejo tanto te ajudar.
Note que aqueles que pela fé recorrem a Cristo por graça e misericórdia, podem estar certos de que Ele está desejando espontaneamente, dar-lhes a misericórdia e a graça pelas quais vieram a Ele. Cristo é um médico que não precisa ser solicitado, Ele está sempre por perto, não precisa ser pressionado com insistência, pois enquanto ainda estamos falando, Ele ouve, não precisa ser pago, Ele cura de bom grado, não por preço nem por recompensa. Ele deu todas as demonstrações possíveis, de que Ele tanto deseja como pode salvar os pecadores. Uma palavra de poder, ser limpo. São exercidos, nessa palavra, um poder ligado à autoridade, e um poder ligado à força. Cristo cura através de uma ordem que nos dá, ser limpo, queira ser, e use os meios, limpa-te de toda imundície. Mas junto com isso vai uma palavra de ordem que nos diz respeito, uma palavra que faz o milagre acontecer, quero, ser limpo. Uma palavra tal como essa é necessária para a cura, e é capaz de produzir o efeito desejado, e a graça onipotente, que é a pronúncia, não deve faltar àqueles que realmente a desejam.